como que você foi para a Espanha e como que foi a tua experiência lá? Então, a gente foi campeão paranaense, aí eu fiz esse material, e aí o meu treinador, ele tinha alguns empresários entrando em contato com ele, ele falou, cara, eu vou pegar esse teu vídeo, vou mandar para um amigo meu. E esse cara, ele jogava no Japão, na China, perdão. Ele era jogador na China. E aí ele entrou em contato comigo, pediu se eu tinha passaporte, aí eu falei que não, ele falou, ó, faz um passaporte, que eu vou tentar alguma coisa para você, sem compromisso nenhum, e aí se aparecer alguma coisa, você tá pronto. E aí eu fui, fiz o passaporte e fiquei, e ele nunca mais falou comigo, assim, né, ficou uns 2, 3 meses sem falar comigo. E eu já imaginando que tinha dado tudo errado, né, e eu correndo atrás de pessoas para me ajudar. E aí ele me mandou uma mensagem, né, falando, ó, eu consegui, como é que você tá? Tô terminando de ajeitar as coisas, tá se ajustando e tudo mais. E eu já tava na minha cabeça, né, ele jogava 10 anos na China, o Luciano. E aí eu falei, cara, ele vai me levar pra China, ele vai me levar pro Japão. E aí eu falava pra minha mãe ficava desesperada. Mas quem que é esse cara, né? Aquela preocupação de mãe. E aí quando ele chegou e falou assim, ó, é isso aqui que eu tenho pra você, você quer ir? Era pra Espanha. E aí, nossa, eu fiquei assim, maluco, né? Porque realmente era uma grande oportunidade, porque aqui no Brasil, eu demorei um pouco pra maturar e amadurecer também. Então, eu sempre pessoas que treinavam comigo tinham oportunidade de ir para clube e nunca chegava a minha vez, assim, sabe? Então, por exemplo, com 13, 14 anos, já tinham meninos que treinavam comigo ali naquele centro de treinamento que começaram a ir pro São Paulo, pro Atlético, ficar dentro do clube. E eu falava, caraca, quando que vai chegar a minha vez? Quando que vai chegar a minha vez? E eu continuei persistindo, sabe? E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu falei, pô, realmente agora apareceu a minha oportunidade e e é a oportunidade da minha vida, né? E aí eu fui pra Espanha em julho de 2019 e eu fazia 18 anos em agosto. Então eu já fui... É que assim, tem a questão da lei, né? Que não pode um clube europeu contratar um menino abaixo dos 18 anos, né? Então eu precisava completar 18 anos para assinar o contrato. Mas como eu fazia 18 em agosto e a pré-temporada deles iam começar em julho, né? Que lá a temporada começa no meio do ano. Eles falaram, ó, a gente vai comprar sua passagem, você vem para ficar um mês aqui de pré-temporada e a gente assina o contrato e você já tá apto a jogar. Então eu cheguei lá em julho e aí começou os treinamentos, a pré-temporada, eu joguei 10 amistosos na pré-temporada, eu joguei todos os jogos, tava jogando super bem, assim, a gente jogou até contra o Atlético de Madrid, assim, foi um negócio bem legal. E aí, uma semana antes de eu fazer aniversário, começou o campeonato. Então o primeiro jogo, que era contra o Real Madrid, eu já não pude jogar porque eu não tinha completado 18 anos ainda e não tinha assinado o contrato. Aí eu fui com o time lá pro centro de treinamento, acompanhei, né? A gente perdeu, obviamente. E aí fiz os 18 anos e aí o clube deu entrada no visto de trabalho para eu poder jogar, né? Aí tinha um prazo de até 3 meses para ficar pronto. E aí nisso já tava o campeonato rolando. Então eu fiquei esperando. Aí quando chegou próximo do final do ano que eu tava apto a jogar, que eu comecei a voltar e entrar pro grupo, porque assim, quando chegou na semana do campeonato e eu não podia jogar, o treinador chegou e falou assim, ó, vou te colocar no time reserva e agora vou me preocupar com o time que vai jogar. Então comecei a ficar meio de lado, porque eu não podia jogar ainda, né? Então ele tava se preocupando com quem ia pro jogo, com quem ia jogar, com quem ia entrar. Então eu fiquei um pouco assim, largado lá, assim, e foi uma fase bem difícil, porque normalmente nos clubes que eu passei eu sempre jogava, né? Porque não eram clubes de grande expressão. Então eu sempre tive a oportunidade de jogar, eu sempre jogava. E aí foi a primeira experiência que eu tive, assim, de não poder jogar e ter que ficar treinando no grupo de baixo, de não ter aquela tensão de, pô, você vai jogar, você vai fazer isso, sabe? Fiquei meio largado, assim, mas eu continuei me dedicando, treinando para quando tivesse oportunidade. E aí o visto deu certo, a questão da documentação, eu joguei ali no final do ano. E aí em 2020 aconteceu uma coisa triste, né? Infelizmente, e aí eu tive que voltar pro Brasil. Eu tinha assinado um contrato de 3 anos lá no clube. Então era 1 ano de base e aí 2 anos de profissional. Ou eu subiria pro time principal, ou eles me emprestariam e aí teriam 2 anos de teste ali no profissional. E aí eu joguei esses 6 meses. Eu fiquei lá 6 meses, joguei 1 mês, porque fiquei 5 meses ali em processo de documentação, de contrato. E aí eu fiquei 1 ano no Brasil esperando, né? O campeonato acabou, eles acabaram cancelando o campeonato sem finalizar, porque senão ia atrasar tudo por conta da pandemia. E aí, quando chegou na hora de voltar em 2021, como eu nem tinha jogado praticamente na base, eles não iam conseguir pegar, me avaliar, me
às vezes me emprestar para um outro clube porque eu não tinha jogado. Então eles simplesmente chegaram e falaram assim, ó, obrigado, vamos fazer um acerto aqui e não precisa mais voltar. E aí um sonho assim que eu fiquei muito feliz, né, pelo sonho realizado de poder ir para lá, de ter toda essa experiência e aquela, não digo ansiedade, mas aquele negócio de, pô, eu vou ficar lá 3 anos, eu vou jogar, eu vou me dedicar e vou fazer acontecer, durou 6 meses ali e acabou de um jeito ruim, assim, né? Na época eu fiquei muito triste, mas hoje eu vejo, assim, que realmente foi uma bênção de Deus, assim, foi algo muito grande que aconteceu na minha vida. Infelizmente aconteceu da forma que foi, mas tá tudo certo, assim, sabe? E aí nesse período que eu voltei, foi um período bem difícil, sim, porque eu fiquei praticamente 1 ano e meio em casa, sem jogar. Nunca tinha ficado esse período inteiro, assim, parado. E aí Você voltou de lá quando? Eu voltei, foi em janeiro, fevereiro ali, porque daí... Quando começou mesmo a pandemia. É porque começou... É que lá começou antes que Começou aqui, né? antes. Aí eles já se preocuparam em mandar todos os estrangeiros de volta para casa, né? Porque depois já não teria mais como voltar, né? Porque daí já tava aquela questão de confusão de aeroporto, já não podia mais viajar. Então, logo que estourou, assim, que parou lá, eles já mandaram a gente de volta. E aí eu fiquei 2020 inteiro e até metade de 2021 esperando. Então eu fiquei naquela ansiedade, daí treinava em casa. Aí, tipo, eu perdi muito, assim, porque, pô, você ficar 1 ano e meio sem jogar, assim, o ritmo é totalmente diferente, né? E lá eu já tinha ficado 6 meses só treinando, não tava jogando. Então foi um período bem difícil, assim. E aí quando eles chegaram e falaram, ó, não precisa mais voltar, assim, foi um baque, né? E aí eu continuei me dedicando, procurando uma nova oportunidade, e aí apareceu um clube para eu jogar o profissional. Era um clube pequeno lá do Mato Grosso do Sul, só que eu já tava assim há 1 ano e meio sem jogar, então eu falei, cara, eu vou porque pode parecer o que for, eu vou, porque eu preciso voltar ativa. E aí tinha um problema, porque o meu vídeo dos meus lances era de 2018. Desculpa. E aí, como lá na Espanha eu joguei pouco e não tinha gravação, eu não tinha nada. Então, quando chegou em 2021 para eu procurar um novo clube, eu mandava meu material de 2018, de 3 anos atrás. Então, para eles já, mas é de 2018, mas... Então, eu tive problemas com isso. E aí, quando surgiu uma oportunidade de um clube para eu jogar o profissional, eu falei, cara, eu vou só para jogar, voltar ativa, vou pegar o ritmo de jogo, ter novos lances para apresentar. E eu fui para esse lugar, e aí ali a gente jogou o Sub-20 do Mato Grosso do Sul, a gente foi vice-campeão. Qual era o nome do time? Aqui da Uanense. Daí a gente jogou o Sub-20 lá, e aí eu joguei o profissional também, a Copa Verde. A gente jogou contra o Gama, classificou do Gama. A gente jogou com o Sub-20 o profissional, assim, e a gente foi super bem, porque a gente passou do Gama na primeira fase, lá em Brasília, aí a gente passou de um time lá do Acre, e aí a gente perdeu nas quartas de finais contra o Vila Nova. E aí a gente jogou contra o time de Série B, e aí foi uma experiência bem legal, assim, pra mim, de profissional, e aí depois a gente jogou a Copinha. A gente acabou esse campeonato do profissional e a gente jogou a Copinha em janeiro de 2022. E aí, como é que foi a Copinha? Cara, foi uma experiência bem legal, assim, porque, querendo ou não, é o maior campeonato de base do mundo, né? E aí a gente jogou contra o Vila Nova, o Guarani e o time da cidade lá, né? Que era Tanabi, se eu não me engano o nome. E aí foram 3 jogos, eu joguei super bem, só que daí tinha um problema também, né? Porque já era meu último ano, né? Eu já tinha 20 anos, então, como eu já era bem velho pra Copinha, assim, e a gente nem passou da primeira fase, a gente acabou caindo já na fase de grupo, eu não tive muito uma oportunidade, assim, de aparecer, sabe? Mas aí foi aquilo, como eu fui pra lá, joguei profissionalmente, joguei a Copinha, eu consegui fazer um material novo. E aí eu voltei da Copinha pra casa, e aí eu comecei a distribuir esse material pra tentar uma nova oportunidade de novo. E aí até apareceu algumas coisas assim, mas eu já cheguei naquele... Quando eu voltei da Copinha pra casa, eu já tava com outro pensamento, né? Porque eu já tava indo fazer 21 anos, e eu já tava naquela questão de... Será que ainda vai? Será que ainda vai dar certo? E aí eu já via meus amigos, por exemplo, da época de escola. Eles já estavam, tipo assim, terminando uma faculdade, já estavam começando, e eu ainda estava naquele, será que eu vou realizar meu sonho? Será que eu não vou? E aí eu já não, por exemplo, assim, o tempo que eu joguei futebol, eu não consegui chegar e falar, eu vou jogar futebol, se eu não conseguir, eu vou conseguir comprar um apartamento, eu vou conseguir começar um negócio. Não, eu estava no início, né, ainda, então estava bem travado. E eu já cheguei numa fase que eu falei, cara... Eu vou correr atrás de uma nova oportunidade, mas se não for algo realmente bom, eu não vou fazer loucura de ir para qualquer clube, de viver em clubes que às vezes que você vai lá, joga 3 meses,
é uma estrutura ruim, você mora mal, você come mal, aí volta pra casa, vai pra outro clube, e aí ficar nessa loucura, sabe? Porque realmente o futebol é muito difícil, e é a realidade de 90% do futebol brasileiro é essa, né? É clubes pequenos, com uma estrutura ruim, você dorme mal, você come mal, você joga 3 meses em um lugar, você tá empregado durante 3 meses, depois você já tá desempregado. Então eu falei, cara, se for pra viver dessa forma do futebol, eu não quero. E aí eu fiquei em casa esperando uma nova oportunidade, e aí aos poucos não foi aparecendo assim, e aí eu fui começando os vídeos.